Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos fazer então a nossa segunda aula sobre adjetivos. Lembrando, gente, essa é a nossa terceira semana então. A primeira foi sobre morfologia, a segunda foi sobre substantivos, que é bastante importante para vocês entenderem essa parte aqui de adjetivos, e essa terceira semana então a gente está falando sobre adjetivos. Lembrando, gente, adjetivos eles caracterizam um substantivo. Substantivo é o núcleo do nosso sintagma nominal. Então, ele vai determinar a flexão de gênero e número do nosso adjetivo também. Então, gente, nós temos formas de classificação dos adjetivos. Para quem viu a aula de substantivo, vai ver que a classificação é bastante parecida. Por quê? Eu tenho substantivo simples e composto. Simples, gente, é quando eu tenho apenas um radical. Composto é quando eu tenho dois ou mais radicais. Primitivos são adjetivos que originalmente, gente, dão origem a outras palavras. Agora, os derivados, eles derivam, então, surgem, de palavras primitivas. E à parte, nós temos adjetivos pátrios, que fazem referência ao local de nascimento das pessoas. Por exemplo, nosso adjetivo pátrio é brasileiro. No meu caso, também é paranaense e curitibano. São todos adjetivos que trazem o meu local de nascimento. Então, eu nasci no Brasil, no estado do Paraná, mais especificamente na cidade de Curitiba, tá? Lembrando, gente, nós costumamos chamar, por exemplo, a galera que nasce no Rio Grande do Sul de gaúcho, tá certo? Tá. Mas também nós temos um outro adjetivo pátrio para eles, que é sul-riograndense. Tá? É uma outra forma de chamar quem nasce no Rio Grande do Sul. Quem nasce em Santa Catarina, a gente chama de catarinense. Mas também é aceito chamá-los de barriga verde. Por que barriga verde? Porque eles tomam muito mate. Então, acredita-se que a barriga deles é verde. Então, por isso, a origem, então, desse adjetivo pátrio. Lembrando, gente, grande parte dos nossos adjetivos, eles são simples, tá? Então, muita atenção à classificação, ela é bem mais simplória que a dos substantivos, tá? Aí, gente, nós temos a questão de flexão de gênero do adjetivo. Primeiramente, gente, os adjetivos podem ser uniformes, uma única forma, ou então biformes, como eu tenho duas formas, como a gente viu anteriormente lá nos substantivos. Então, por exemplo, aqui nos adjetivos uniformes, homem inteligente, mulher inteligente, ou seja, eu não tive alteração do meu adjetivo por conta do meu substantivo ser alterado. Então, mantém-se igual. Carro simples, casa simples, mesma coisa, não houve alteração no meu adjetivo em relação à mudança de gênero da palavra que vai determinar ele. Mesma coisa em filho grande, filha grande, outro adjetivo uniforme. Por quê? Eu tenho uma única forma independente do substantivo que eu estou utilizando. Então, gente, tomem cuidado. Também tenho adjetivos uniformes. Aí nós temos adjetivos chamados de biformes. Como eu citei anteriormente, duas formas. Ou seja, vai haver aqui nesse caso alteração. Então, por exemplo, homem honesta, mulher honesta. Ou seja, aqui, eu mudei para determinar, então, o gênero dessa palavra. Carro barato, casa barata. Aqui, gente, também houve alteração. Cuidado, gente, porque barata pode ser um adjetivo, como também pode ser um substantivo, quando eu estou falando do inseto, tá? E também tenho filho bonito, filha bonita. Mesma coisa. Então, de modo geral, a gente pode ver aqui que adjetivos biformes, quando é feminino, termina com a letra A. Quando é masculino, termina com a letra O. Aí, gente, também nós temos a questão do plural deles, que normalmente nós marcamos com a desinência S. Então, no caso, eu pego, então, um adjetivo como inteligente. No plural fica inteligentes. Pego um outro como honesto. No plural fica honestos. Ou seja, inicialmente eu só adiciono, então, essa desinência S. Assim como nós vimos lá anteriormente, quando nós falamos de substantivos, lá também a gente tem a marcação, então, de plural, somente com a letra S.
Aí, gente, nós temos também a questão do plural, que faz com o acréscimo da desinência de número. Mas há casos de variação. Por quê? Eu tenho o adjetivo gentil. O seu plural fica gentis, ou seja, eu não acrescentei somente o S. Eu retirei a letra L e acrescentei, então, a letra S. Fácil. Fácil, gente, da mesma forma, termina em L. Porém, a sua desinência, quando vai para o plural, fica fáceis. Ou seja, a alteração, então, dessa desinência. Chinês. Aqui, gente, no singular, dá a impressão que já está no plural. Porém, gente, o plural de chinês é chineses, tá? E nesse caso, ele perde também o acento. Alemão. Nesse caso, termina em ão, o seu plural fica alemães. Ou seja, gente, nós podemos ver que há uma grande alteração. Então, muitas vezes, não é simplesmente o acrescentar o S que vai marcar, então, o plural desse adjetivo. Aí, nós temos a questão de flexão de número também, que não se tem por hábito flexionar no plural os substantivos adjetivados. O que seria isso? Quando eu coloco, comprei uma camisa rosa. Ou seja, originalmente essa palavra, rosa, ela é um substantivo, mas eu estou usando ela aqui como um adjetivo. Então, se eu for colocar para o plural, fica comprei umas camisas rosa. Ou seja, eu não vou colocar rosa no plural, justamente porque originalmente é um substantivo. Mas aqui está exercendo a função, então, de adjetivo. Por esse caso, não vai para o plural. Pedro é um professor muito criança. Criança, nós vimos anteriormente, que também é um substantivo, né, por classificação inicial. Então, quando eu coloco Pedro e João são professores muito criança e não muito crianças, aí há um equívoco. Eu posso colocar essas palavras no plural quando elas realmente estão exercendo a função de substantivos. Mas, nesse caso, elas estão exercendo a função de adjetivo, então não vai para o plural. Aí, gente, vem a parte que a galera mais tem medo, que é a parte de adjetivos compostos. Como é isso? De regra, flexiona-se em gênero e em número apenas o último elemento. Então, aqui eu tenho evento ibero-americano. Aqui, gente, no plural, eu só coloco o A, americana. E se eu quiser colocar no plural, gente, então eu vou manter ibero-americanos, só mudando a segunda palavra. E aqui da mesma forma, americanas também fica no plural. Aí eu tenho terno vermelho escuro. No singular fica assim, no plural masculino fica ternos vermelho escuros. Então, sendo a segunda palavra modificada. Camisa vermelho escura. Aqui escura está concordando com camisa. Nesse caso, gente, se eu for colocar no plural, fica camisas vermelho escuras. Ou seja, novamente, só a última palavra que está sendo modificada. Caos político-econômico. Aqui, gente, fica situação político-econômica, tá? Porque há concordância com o seu substantivo regente. Sapato amarelo claro. Sapatos amarelo claros. Da mesma forma, meia amarelo clara. Meias amarelo claras. Então, gente, geralmente eu só vou mudar em adjetivos compostos a segunda palavra. Aí nós temos também as exceções, como sempre, né? No caso de o adjetivo composto trazer substantivo como único elemento, não ocorrerá nenhuma flexão. Ou seja, gente, aqui no caso, todas as vezes aqui a segunda palavra, ela é um substantivo. Então, nesse caso, ela não vai sofrer flexão. Então, fica terno verde garrafa, camisa verde garrafa. Não teve alteração nenhuma. Ternos verde garrafa. Por mais que eu esteja com ternos no plural, como eu tenho garrafa, que é um substantivo, não vai para o plural. Mesma coisa aqui, camisas verde garrafa. Se mantém intacto. Cinto vermelho sangue. Cintos vermelho sangue.
Mesma forma aqui, meia, vermelho, sangue. Meias, vermelho, sangue. Ou seja, não há alteração, gente, então, do nosso adjetivo, porque ele está exercendo ali a função de adjetivo, porém, originalmente, ele é, na verdade, um substantivo. Aí, gente, também, adjetivos que têm a seguinte formação. Cor de e o substantivo que dá nome à cor. Também são sempre invariáveis. Então, eu tenho cinto cor-de-rosa, cintos cor-de-rosa. Cor-de-rosa não vai para o plural. Meia, cor-de-rosa. Se manteve igual. Meias, cor-de-rosa. Também. Ou seja, gente, independente de ir para o plural, para o feminino, tudo isso, essa palavra, essa expressão adjetiva, ela vai se manter sempre no singular, tá? Não há flexão nenhuma nesse caso. Aí nós também temos a regra específica para os adjetivos azul marinho e azul celeste. Eles também, gente, nunca vão se flexionar. Azul marinho e azul celeste também são expressões onde eu não tenho essa flexão, então, de gênero nem de número. Bom, gente, então, via de regra, temos que lembrar que adjetivos flexionam-se em número e gênero quando originalmente eles sempre são adjetivos. Também eu tenho que lembrar que se tiver um adjetivo que a origem dele é num substantivo, ele não vai sofrer flexão alguma, ele se mantém da forma original. Também, gente, tem que lembrar que nós temos, né, a classificação dos adjetivos como primitivos e derivados, simples e compostos, e adjetivos pátrios. Então, gente, tem bastante coisa para vocês estudarem. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.